Bem-vindo de volta ao meu canal, o canal número 1 para você que deseja aprender mais sobre finanças, empreendedorismo e muito mais. E voltamos hoje com mais um episódio do quadro O Problema é Seu e Também Meu. Na verdade, hoje o nosso episódio vai ser O Problema é Seu e Também Nosso, que eu chamei uma especialista para me ajudar no problema de hoje. Vamos lá, Suzy, manda lá, qual que é o seu problema? Oi, Aline, tudo bem? É a Suzy aqui de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Aline, eu gostaria de dicas para aprender a falar inglês e me livrar do bloqueio, do medo que eu tenho de falar essa língua. Muito obrigada e um beijo. Suzy, muito obrigada pela sua confiança, por você estar participando aqui desse projeto. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para te ajudar. Nós, porque eu tenho uma participação muito especial, a minha amiga Mari, que é especialista em inglês. A Mari é professora de inglês já há mais de 10 anos. Ela já deu aula, inclusive, numa universidade aqui nos Estados Unidos, em Washington, D.C. Vem para cá para conversar com a gente. Olá, tudo bem, Aline? Tudo, Mari, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em estar aqui ajudando a gente. Vamos lá, primeira pergunta. É possível aprender inglês ou qualquer outro idioma sem sair do Brasil? Aline, a resposta curta é sim. Eu aprendi inglês antes de ir a primeira vez nos Estados Unidos, então sim. Eu sempre gostei muito de inglês, então eu nunca tive muita dificuldade em me manter conectada com a língua. Isso facilitou muito. Então por isso que eu digo que depende, né? Com a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, foi para dar aula de português numa universidade já. Então, sim, é possível aprender inglês no Brasil, porque foi a minha primeira vez nos Estados Unidos e eu já falava inglês. Porém, depende muito da disciplina, que é o que a gente pode abordar depois. Inclusive, esse foi o meu maior erro, viu, Mari? Porque eu sempre achava que para falar inglês eu precisava morar nos Estados Unidos ou qualquer outro país que falasse o idioma. E eu digo que esse foi o meu maior erro, porque quando eu cheguei aqui, as pessoas que eu conheci aqui nunca tinham morado fora e elas já falavam inglês fluente e eu não falava, tipo, nada. Então, um dos meus maiores erros foi acreditar que eu precisava morar para estudar inglês. Eu acho que se eu tivesse tido disciplina, um pouco mais de objetivo bem definido e não ter o imediatismo, sabe, que a gente quer falar muito rápido, talvez isso poderia ter me ajudado muito. E eu chegaria aqui já tendo uma boa noção e ao invés de começar do zero, eu poderia ter começado já de um nível que ia alavancar meu inglês muito mais rápido, né? Então, a dica é, quem está começando agora, de repente, dá uma turbinada antes de ir a primeira vez, antes de fazer aquele intercâmbio, porque às vezes é preferível esperar um pouquinho mais, aprender o básico do inglês no Brasil, para quando você estiver lá, você conseguir desde o início a lidar com o inglês em situações específicas. Que aí você vai aprender de outras maneiras também, né? Com Com certeza. a realidade. Tá, é possível aprender inglês morando no Brasil, beleza, mas é possível a pessoa aprender inglês sozinho, sem ir para ou qualquer outro idioma? Eu fico falando inglês, mas é para quem quiser qualquer outro idioma. É possível aprender esse outro idioma sem ir para a escola, sem ter um professor, tudo sozinho? Resposta curta, sim. Porém, depende de muitas coisas. Uma delas, de novo, é a disciplina, é a dedicação, né? O professor, com certeza, vai facilitar, vai acelerar esse processo, porque o professor funciona como facilitador do processo de proficiência, né? Ele vai lá, ele vai criar oportunidades para o aluno usar a língua, se comunicar. Esse deveria ser a função do papel do professor, porque traduzir, gramática, tudo isso, o aluno consegue de fácil acesso na internet. Então, o papel do professor, hoje em dia, é engajar os alunos a usarem a língua. Como você vai fazer isso sem o professor? Né? Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue encontrar várias ferramentas, inclusive gratuitas, para aprendizagem de línguas, entrar em contato com pessoas de outras culturas em que as pessoas se comunicam em inglês. Então, faça sua pesquisa, vê o que dá para fazer, o que você gosta de fazer. A ideia é aprender inglês de uma maneira prazerosa, porque não tem como eu dizer assim, em 2 anos você aprende, em 6 meses você aprende, porque não é uma ciência exata. Não tem como botar um número aí. Vai depender de muita coisa. Vai depender da personalidade, vai depender do interesse, da motivação, do contato, de quantas horas você está exposta ou exposto. Então, tem uma série de fatores que influenciam aí. Acho que você, inclusive, já até respondeu o que seria a minha terceira pergunta, que é qual deve ser a rotina, né, ou a atitude dessa pessoa que está tentando aprender inglês morando no seu próprio país? Eu comecei a aprender inglês vendo série, e aí de tanto que eu gostava da série, eu gostava de ver os episódios de novo e de novo. Chegou uma hora que eu já estava entendendo o que os personagens estavam falando. Então, assim,
Começa com 5 minutos, depois 10 minutos, 15 minutos. Varie a maneira que você se engaja com o inglês, né? Se você escutou podcast num dia, encontre podcast que fale sobre as coisas que você gosta em inglês. Então, acho que quem está começando, é interessante filtrar o que vai ser benéfico, o que vai te ajudar a atingir os seus objetivos. Eu acho muito legal uma dica que você me deu outro dia, numa conversa que a gente teve, que você usou a ideia, né? Do mesmo jeito que a gente diversifica os investimentos para alcançar a independência financeira, para a gente alcançar o nosso objetivo financeiro, é muito interessante você fazer essa diversificação quando você está estudando inglês, né, Mari? Você que falou isso, eu achei o máximo. Você quer falar um pouquinho sobre essa ideia? Claro, não, eu gosto muito de comparar a jornada que as pessoas, quando, enfim, não só quando estudam economia, mas quando qualquer pessoa que entra em contato com planejamento financeiro percebe que é tudo a partir de metas, a variedade, a criatividade que você vai ter para atingir aquelas metas. Então, essa criatividade a gente pode aplicar no inglês. Como que você pode usar o tempo que você tem aprendendo inglês, mas não de uma maneira chata, né? Então, veja filme, escute músicas, escute podcasts, converse com pessoas que estejam em nível semelhante ou acima de você. Procure ferramentas que vão te fazer usar inglês, nem que seja por texto. Jogue jogos de videogame, leia. E é isso, seja criativo. Varie o seu engajamento com o inglês. Diversifique, né? Para você que está acompanhando esse canal de finanças, empreendedores, diversifique a forma com que você aplica o inglês na sua vida. Muito legal, Mari. Obrigada. Quarta pergunta. Quais as dicas para quem está começando? Bom, acredito que tudo que a gente falou até agora, né, são tipo dicas para quem está começando, para quem já está engajado aí há um tempo. Utilizar, fazer uso desses recursos, né? Nem eu falei, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Quando vê se está engajado no inglês, 40, 50, 1 hora por dia, nem nota, né? Eu gosto de falar que quanto maior a exposição, melhor o resultado. Ai, achei ótimo isso, exatamente. Inclusive, quando eu vim para cá, eu era babá, né? E aí, todo o meu vocabulário, o que eu conseguia falar com as pessoas era sobre o meu trabalho, era esse assunto relacionado à criança. Quando eu falava com alguém sobre criança, a pessoa achava que eu era fluente. Mas, conforme eu fui me expondo mais aqui no país, fui ser garçonete, comecei já, meu vocabulário aumentou. Aí eu fui fazer meu MBA, meu vocabulário aumentou mais ainda. Então, assim, quanto mais exposição, que é a questão da diversificação que a gente estava falando, mais chances você tem de chegar num nível que você quer chegar pro objetivo que você quer. Porque até isso, né, Mari, a gente estava conversando que a fluência, o que é a fluência? Vai depender muito do que você quer também, né? O que você vai estar usando em inglês. Fluência não pode ser confundida como meta, né, Aline? As pessoas colocam fluência como estágio final, mas não adianta. Se a gente para de ter contato com o inglês, a gente perde. Que língua é uma coisa viva. Então, se a gente não... É que nem um músculo, né? A gente vai para academia, se a gente faz exercício, puxa peso e consegue massa magra, se a gente para de ir na academia, a gente vai perder. A mesma coisa é com a língua, a gente perde a língua. Então, atingir fluência é uma coisa, agora, estudar inglês é outra. Estudar inglês não é uma coisa finita, tá? É só pensar assim, a gente sabe tudo de português? Não. Volta e meia a gente aprende palavras novas, expressões regionais diferentes, então tem um universo de outras coisas que a gente não sabe e somos nativos, a mesma coisa no inglês. Os nativos de inglês não sabem tudo e nós ainda, que falamos inglês como segunda língua, temos que estar sempre tentando acompanhar. Nunca vai ser finito, nunca vai ser demais. Não foque no inglês para ser perfeito. O inglês é uma ferramenta para você conquistar coisas. O inglês não é o objetivo, o inglês é uma ferramenta. Mari, maravilhoso isso que você falou. Não foque na perfeição, mas foque no que você quer com o inglês, né? Você quer pedir um copo de água? Pediu um copo de água? Ótimo, atingiu o seu objetivo. É claro que você vai evoluindo até o ponto que você consegue trabalhar, consegue fazer coisas mais avançadas, né? Sabe o que eu gosto de fazer muito? Eu gosto muito de saber o que os jornais dos outros países estão falando do Brasil. Então, pegar os principais jornais do mundo, New York Times, Washington Post, e o que eles estão falando do Brasil, da situação atual do Brasil, e aprender expressões, porque aí é um contexto que a gente já conhece, porque a gente sabe como é que está a realidade, a gente tem uma noção do que está, de como eles estão aceitando e como eles estão falando sobre tais fatos, e sempre é uma oportunidade de aprender várias outras coisas além da língua, né? Tipo assim, que percepção estamos passando? O que eles pensam da gente? Incluir atividades críticas no processo da língua, né? O pensamento crítico, né? Por que eles pensam isso? Por que está escrito isso?
assim ou assado. Takeaway, né, Mari? Qual que é o takeaway da nossa mensagem, da nossa entrevista de hoje? Não seja imediatista. Tenha um plano, né, e continue trabalhando nisso. Não ache que para você ser fluente você vai precisar morar fora, porque não é. Acontece de você atingir uma fluência mais rápido, mas não significa que é o único caminho, né, Mari? Além não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Um outro takeaway aí para vocês. É isso, então. E se você quiser aprender inglês, se você quer aprender um idioma inglês, a Mari, ela é professora. A Suzy aí vai ser a aluna dela. Suzy, parabéns pela sua atitude de estar indo fazer o inglês. E você também pode se cadastrar, pode fazer aula com ela. Eu vou colocar os dados aqui, Mari, para o pessoal te procurar se alguém se interessar. E além disso, se você se interessa, se você é um empreendedor, pensa em abrir o seu negócio, ou se você está a ponto de fechar o seu negócio, você não pode perder o próximo vídeo, os 5 erros que você, empreendedor, pode estar cometendo e você não está crescendo no seu negócio por causa de um desses erros. Não perca o próximo vídeo. Um ótimo dia, uma ótima semana e que o entusiasmo te acompanhe. Tchau!